Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Rede de Computadores 2, que faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a aula de hoje é uma continuação da aula referente à camada de enlace, onde vamos tratar dos métodos de controle de acesso e de alguns protocolos da camada de enlace. Então, a aula ela é referente ao capítulo 1, camada de enlace e física, especificamente camada de enlace, onde vamos ver o método de controle de acesso, basicamente são dois, e alguns protocolos que são utilizados na camada de enlace. Pois bem, vamos ver então o que seria um método de controle de acesso, como é que ele está dividido e alguns exemplos desses métodos de controle de acesso. E aí em seguida vamos entrar e verificar como funcionam alguns protocolos da camada de enlace. Bem, métodos de controle de acesso. Os dispositivos de rede, eles possuem métodos para controlar o acesso, ou seja, como esses elementos vão acessar dispositivos compartilhados, como, por exemplo, seus recursos físicos. E aí nós temos dois métodos específicos. Nós temos o acesso de contenção e o acesso controlado. Então, são os dois métodos de controle de acesso ao meio compartilhado. O acesso de contenção, todos os dispositivos eles vão operar no modo de transmissão Half Duplex, lembrando que o Half Duplex é uma comunicação em ambos os sentidos, só que de forma alternada. E aí todos esses dispositivos eles vão competir pela utilização do meio. No entanto, somente um dispositivo, somente um computador, somente um host, ele pode acessar o meio por vez. E aí os exemplos do acesso de contenção, nós temos o protocolo CSMA-CD, utilizado, por exemplo, na tecnologia LAN Ethernet 802.3, e o CSMA-CA, utilizado em tecnologias WLANs, as redes sem fios, 802.11. No segundo método, que é o acesso controlado, cada dispositivo vai possuir um tempo para acessar o meio. E aí esse tempo é pré-determinado e os demais dispositivos vão aguardar esse tempo para acessar o meio de acordo com a sua vez. Então, um exemplo específico de acesso controlado é uma tecnologia bem antiga chamada de Token Ring. Então, nessa tecnologia, as máquinas elas acessavam um anel lógico e para ganhar o meio, para ter acesso ao meio, eles precisavam receber esse token, onde cada dispositivo tinha um tempo de acesso para acessar esse meio compartilhado. Então agora a gente vai ver, por exemplo, o protocolo CSMA-CD, que funciona na camada de enlace, que faz parte do acesso de contenção, onde os dispositivos eles só podem acessar o meio um por vez. Então, se um host ou uma máquina acessar o meio, os demais devem aguardar. Então, vamos entrar lá nos tipos de protocolos da camada de enlace, entender como funcionam alguns protocolos dessa camada. Então, o primeiro protocolo que a gente vai ver é o CSMA, ou seja, o CSMA padrão, sua primeira versão. CSMA significa Carrier Sense Multiple Access, acesso múltiplo por detecção de portadora. Então, nesse mecanismo implementado pelo protocolo, existe uma coordenação na transmissão, e essa coordenação se dá de forma distribuída. Eu vou ter vários elementos que vão compartilhar o meio. E no CSMA padrão, o esquema
ele é baseado na atividade elétrica do meu meio. Então, o meu meio ele é analisado através de uma atividade elétrica para determinar o estado desse meio físico. E esse meio que detecta, esse procedimento que detecta o meio, chamamos de portadora. Então, quando um computador estiver enviando um quadro, um conjunto de informações no meio, provavelmente eu vou ter um sinal de portadora no meio. Caso contrário, se ele não estiver enviando nada, o meu meio vai estar disponível, vai estar livre. Então, o CSMA ele trabalha com essa ideia da portadora, né? Então, quando nenhum computador estiver enviando um quadro, o meu meio não vai conter sinais elétricos, né? Caso contrário, se estiver enviando dados, o meu meio vai ter um sinal elétrico que a gente chama de portadora. Bem, então como eu falei, né, se não houver nenhuma portadora no meio, as máquinas que compartilham esse meio, eles vão poder transmitir um quadro. E aí, se houver uma portadora, as máquinas que compartilham esse meio devem esperar, né, até que um determinado dispositivo remetente termine a sua transmissão. Então, a ideia dentro da tecnologia CSMA é procurar uma onda portadora, né, onde ele chama de detecção de portadora. Então, antes de transmitir, qualquer dispositivo escuta o meio. Se o meio estiver disponível, ou seja, sem nenhuma portadora, se transmite. Caso contrário, se o dispositivo escuta o meio e detecta uma portadora, ele deve aguardar para que esse meio seja disponível. Bem, o CSMA ele permite que cada computador determine se um cabo compartilhado já está em uso, como a gente viu, né? Então ele detecta uma portadora. Se essa portadora estiver no meu meio físico, é porque ele está em uso. Caso contrário, ele está disponível. E aí ele previne que um computador ele interrompa uma transmissão em andamento. Então, se um computador quer transmitir, obviamente ele escuta o meio, ele verifica que o meio está em uso, então ele não vai transmitir. Porém, o CSMA ele não pode prevenir todos os conflitos possíveis, como, por exemplo, as colisões. Então, é possível que dois dispositivos escutem o meio ao mesmo tempo, verifiquem que não existem portadoras no meio, então o meio para cada um está livre, e aí eles iniciam a transmissão. O que vai acontecer? Colisões. Então, o protocolo CSMA padrão, ele não detecta colisões. Daí surgiu uma versão do CSMA, que é o CSMA-CD, onde agora eu vou detectar colisões no meu meio compartilhado. Então, a colisão ela vai produzir uma transmissão adulterada dos quadros, né, gerando dados incorretos. Então, a colisão ela não é bem vista dentro de um meio de comunicação de dados. E para resolver esse problema, o CSMA padrão ele implementa a detecção de colisão, que é o Collision Detection. Então, a detecção de colisão ela vai determinar se o sinal no meio físico difere do sinal que a estação, por exemplo, está enviando. Então, se houver uma diferença entre esses sinais, provavelmente uma detecção ocorreu. Então, se uma colisão é detectada, a estação remetente ela para imediatamente de transmitir. Bem, o CSMA-CD ele faz mais do que apenas detectar colisões, ele procura recuperar também essas comunicações. Como isso é feito? Então, após uma determinada colisão, a estação ela deve esperar
que o meio, né, que o meu meio físico se torne novamente inativo. Porém, a outra estação envolvida nessa colisão, ela pode verificar o mesmo procedimento. E aí, o protocolo, para evitar múltiplas colisões, o que ele determina? Ele determina um tempo aleatório, por exemplo, um tempo menor que t, entre essas estações. Então, por exemplo, a estação A, ela manda dentro de um intervalo menor que t, e a estação B dentro de um intervalo t. E aí a probabilidade de ocorrer uma nova colisão é muito pequena. Bem, caso ocorra uma nova colisão, o protocolo ele vai exigir que cada máquina, cada computador dobre essa faixa aleatória de tempo. Então, por exemplo, se uma estação escolher um atraso aleatório de 0 a t segundos, né, e ocorrer uma colisão, eu vou ter que reajustar esse tempo, por exemplo, de 0 a 2t, após uma segunda colisão. Se ocorrer mais uma vez uma colisão, o protocolo ajusta esse tempo numa terceira colisão de 0 a 4t, por exemplo, diminuindo a probabilidade de se ocorrer novas colisões. Ok, essa imagem ela representa um exemplo do uso do CSMA-CD, onde nós temos 3 máquinas utilizando um meio compartilhado, por exemplo, um dispositivo chamado Hub. Né? E aí, digamos que a máquina PCA queira mandar uma mensagem de dados para a máquina PCC. O PCA ele tem como intuito inicial montar o seu quadro, por exemplo, um quadro Ethernet, né, para enviar ao PCC. Né? E aí, o que acontece na máquina A? Né? O dispositivo físico da máquina A, ele precisa determinar se esse meio está sendo utilizado. Então, como é que ele faz isso? Escuta o meio através da sua interface física. Então, ele vai determinar se algum dispositivo está transmitindo no meio. Se ele não detectar nenhum sinal nesse meio, ou seja, um sinal de portadora, significa que o meio está disponível. Então, ele vai assumir o meio, ele vai acessar o meio vai estar disponível para o envio. Então, o dispositivo físico da máquina A vai enviar um quadro para a minha mídia física, né, que está disponível. Bem, transmitindo esse quadro para a minha mídia física, no caso para o meu hub, né, o hub Ethernet, por exemplo, ele recebe e envia quadros. Então, ele é um dispositivo que é conhecido como uma espécie de repetidor de múltiplas portas. Então, tudo que chega em bits é recebido e enviado nas suas portas. Né? Então, qualquer bits recebidos em uma porta de entrada são regenerados, geralmente, e enviados para todas as outras portas. Então, ele é um mero repetidor. E aí, o que vai acontecer? Quando o quadro da máquina A chegar nesse hub, ele vai, obviamente, repetir o sinal para a máquina C e para a máquina B. Bem, se outro dispositivo, como por exemplo a máquina B, né, quiser transmitir, mas aí estiver recebendo esses dados do dispositivo do meio, ele vai, obviamente, entrar no modo de espera. Ele deve aguardar até que o canal, até que o meio seja liberado, seja disponível. Né? Então, ele recebe o quadro que vem lá da máquina A. Então, se ele tiver a intenção de transmitir, ele vai verificar que alguém está transmitindo, então ele não pode transmitir. Então, ele tem que aguardar, pois ele está recebendo um quadro. Provavelmente esse quadro não foi endereçado a ele, então o que ele vai fazer?
ele vai descartar, então vocês estão vendo isso através do X, né? E, obviamente, ele deve aguardar o meio ser liberado para que ele ganhe acesso ao meio e transmita. Bem, aí todos os dispositivos conectados ao hub, como eu falei, eles vão receber os quadros, inclusive a máquina para onde o pacote, para onde o quadro foi endereçado, né? E aí, mais uma vez, a máquina A, quando ela monta o quadro Ethernet, ela especifica o endereço físico destino, o endereço IP origem e destino. Então, a máquina C ela vai receber esse quadro e ela vai verificar que esse quadro foi endereçado para ela através do seu endereço MAC e do seu endereço IP. E aí, somente esse dispositivo vai aceitar esse quadro, vai fazer uma cópia desse quadro. E aí a máquina B, obviamente, como ela não foi endereçada através do seu endereço MAC de destino e endereçamento lógico, então ele vai descartar esse quadro. E aí todas as interfaces, né, que obviamente não foram endereçadas, elas vão ignorar esse quadro. Então, esse exemplo ele mostra o método de contenção, né, onde apenas um dispositivo por vez transmite, utilizando a detecção de portador através do CSMA/CD. Então ele verifica que o meio está livre, transmite, né? O dispositivo, como um hub, que é um mero repetidor, entrega esses quadros a todos os elementos, e aqueles elementos que não foram endereçados, né, fisicamente, logicamente, descartarão o pacote, e aqueles elementos que foram endereçados, ou seja, quando o quadro for verificado, ele vai ver que existe o seu endereço MAC e o seu endereço lógico, então ele vai copiar essa informação para a máquina. Bem, um outro exemplo de protocolo utilizado acesso de contenção é o CSMA/CA. O CSMA/CA é uma representação, uma outra forma, né? Digamos que seria uma nova versão do CSMA usada em redes sem fio, no caso I3E802.11, as chamadas WLAN. Então, o que ele realiza? Ele realiza o mesmo procedimento do CSMA, o acesso múltiplo por detecção de portadora. No entanto, ele possui uma função específica que é, por exemplo, anular ou prevenir ou até mesmo suspender a colisão. Na realidade, ele tenta evitar uma colisão. O que acontece nesse protocolo da camada de enlace utilizadas em rede sem fio? Bem, ele possui um método semelhante ao CSMA/CD, né, para detectar se o meio está livre. No entanto, como ele é utilizado em ambiente sem fio, e o ambiente sem fio ele não pode ser possível detectar uma colisão pela questão da mobilidade dos dispositivos, então fica mais difícil, mais complexo se detectar colisões em dispositivos móveis, né? O CSMA ele procura evitar essa colisão, por isso que ele recebe essa denominação, né, que é o Collision Avoidance. Então ele procura suprimir, ele procura evitar a colisão antes de transmitir. Então o seu funcionamento básico é o seguinte: cada dispositivo que transmite, ele vai receber, ele vai ser determinado um tempo necessário para a transmissão. Então, por exemplo, o Note A, ele está recebendo um quadro da rede sem fio, então ele tem um tempo necessário para essa transmissão. Todos os demais dispositivos na rede sem fio, eles também vão receber essa informação e sabem qual é o tempo que o Note A vai ter acesso à mídia.
E aí, dessa forma, esses dispositivos eles não podem utilizar o canal da rede sem fio. Então, eles vão verificar que o canal não está disponível por um determinado período de tempo, pois ele está sendo utilizado por uma máquina específica. Então, eles vão aguardar até que eles recebam esse período de tempo específico também. Então, o Note A, então, se o Note A estiver recebendo uma informação, é porque ele está usando aquele tempo necessário para a transmissão, né, de um quadro sem fio no ponto de acesso. E aí os Notes B e C, eles também vão ter essa informação, né, eles também vão ver essa informação do quadro. No entanto, né, eles não vão poder utilizar o meio, porque o meio está sendo utilizado por uma máquina específica. Ok, continuando sobre os protocolos da camada de enlace, a camada de enlace ela nos permite criar alguns protocolos de acesso remoto. Então, nos permite, por exemplo, que uma máquina remota se conecte a um servidor remoto e uma rede interna de uma empresa, de um escritório, de um estabelecimento, algo do tipo. E aí nós temos o PPP, Point-to-Point Protocol. Então, o PPP, o Point-to-Point Protocol, ele é um protocolo ponto a ponto, e ele é uma forma bem interessante, uma forma bem popular de se interligar dois computadores, né, sobre linha serial ou de escada, né, com provedores de acesso. E aí, por exemplo, um determinado usuário remoto, ele configura uma conexão ponto a ponto entre o computador remoto e o servidor de acesso remoto, que a gente chama de RAS, Remote Access Server, né? E após esse estabelecimento da conexão PPP, o que acontece? O computador remoto ele pode encapsular pacotes IPs dentro do frame PPP, ou seja, de forma mais segura. Então a gente vai ver que o PPP ele utiliza alguns métodos, alguns algoritmos criptográficos. Então, os pacotes IPs eles vão ser encapsulados no frame PPP e vão ser transmitidos dentro da conexão point-to-point. Do outro lado da conexão, o servidor remoto, no caso o RAS, ele vai retirar esse pacote, ele vai fazer o processo de desencapsulamento, né, e entregar essa informação para a rede interna. Então, o protocolo ele estabelece uma forma de comunicação segura, criando um túnel virtual, onde você vai ter uma conexão segura. Então, essa figura ela ilustra o que eu acabei de comentar, né? O protocolo ele determina que um computador remoto ele vai poder enviar pacotes IPs dentro da conexão PPP, ou seja, encapsuladas no frame PPP. Quando esse frame chegar no meu servidor, eu vou retirar o pacote IP e entregar dentro da rede local, dentro da rede interna. Bem, o protocolo PPP ele requer um conjunto de modems, né, para acesso de escada. Então, aí nós temos um dimensionamento, né, de acordo com o número de usuários remotos. Então, se eu tiver um número de usuários X, obviamente eu vou ter X conexões, né, conexões via modem de escada. Bem, o usuário remoto ele deve fazer a ligação telefônica direta, né, então tem uma descagem telefônica para esse servidor de acesso remoto, o RAS. E ele vai criar um túnel que a gente chama de
túnel voluntário, né? A conexão PPP é uma conexão segura, né, através de um túnel, um canal virtual. Bem, o protocolo PPP, ele possui um frame básico, onde vamos ter as flags de início e fim, né, do quadro PPP, né? Vamos ter as informações adicionais, informações de controle, as informações do protocolo que ele está carregando, por exemplo, se é um pacote IP, ele pode trabalhar com outras informações, outros protocolos, mas, por exemplo, imagina que aqui eu tenho encapsulado para pacote IP, e aí nesse campo vai essa informação, os dados propriamente dito, o CRC, que a gente viu na aula anterior, né, que é a minha verificação de redundância cíclica para detectar erros, e a flag final. Bem, as características do PPP, né, ele suporta interfaces seriais síncronas e assíncronas, ou seja, eu posso determinar um tempo, início e fim, ou um tempo, início e fim variando, né. Ele suporta vários protocolos, não só da arquitetura TCP/IP, utiliza um dos melhores e mais eficientes métodos de detecção de erro, que é o CRC, e ele possui meios de identificar a qualidade da linha, né? Então ele tem algo relacionado ao desempenho da rede, né? A qualidade de serviço, por exemplo. Ok, um outro protocolo da camada de enlace é uma extensão do PPP, que é o chamado PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol. Então, o que acontece? O PPTP ele é uma extensão do protocolo Point-to-Point. Então, ele trabalha sobre encapsulamento de pacotes PPP. Então, ele utiliza uma versão modificada desse protocolo, né, para fazer o que a gente chama de encapsulamento genérico de roteamento. Então, ele agrega um encapsulamento a mais, que é um encapsulamento genérico de roteamento. O PPTP ele é descrito pela sua documentação chamada RFC, Request for Comments 2637. Então, todo o seu funcionamento está descrito nesse documento. Ele garante a flexibilidade de lidar com outros tipos de protocolos, né, diferentes aplicações, né, como, por exemplo, IPX, Novell, NetBIOS, protocolos específicos da Microsoft, entre outros. Ele foi desenvolvido pelo fórum PPTP, onde ele inclui a Microsoft, né, em conjunto com outros fabricantes, como a Ascent Communication, que faz parte da antiga Lucent, a US Robotics, que faz parte da Tricom, e a SCI Telematics, né? Então, ele foi criado por esse conjunto de empresas, né? Bem, o PPTP ele estabelece a conexão através de 3 elementos envolvidos. Quais são esses elementos? O cliente PPTP, ou simplesmente chamado PAC, que é o PPTP Access Concentrator, e aí ele cria um cliente da conexão PPTP. Vamos ter o servidor de acesso à rede, o NAS, e o servidor PPTP. Ou seja, na conexão PPTP, vão ser realizadas 2 conexões, uma entre o cliente PPTP ao NAS e outra conexão do NAS ao servidor PPTP. Então, inicialmente, como é que funciona o protocolo? O cliente se conecta ao NAS, a um servidor de acesso à rede, né, mediante uma ligação de escada através de um provedor de acesso, usando o protocolo nativo, point-to-point. Então, uma vez conectado, o cliente pode enviar e receber pacotes via internet. E aí, como eu comentei, né, essa é a primeira conexão. Existe uma segunda conexão, que agora é realizada sobre a conexão PPP, né, existente, interligando ao servidor
PPP ao usuário remoto. E aí os dados dessa segunda conexão são enviados na forma de datagramas IP que contém os pacotes PPP encapsulados dentro da conexão PPP-TP. Bem, o que há de diferente nessa conexão? Ele vai agregar aquele encapsulamento genérico de roteamento. Então, a segunda conexão ela vai ser criada, um túnel do servidor PPP-TP, ou seja, do NAS ao servidor, e aí eu vou entregar essa minha informação à minha rede local, à minha rede interna. Então, o usuário ele envia os pacotes que são encapsuladas via PPP-TP ao primeiro servidor NAS. Então, essa é a primeira conexão. Logo em seguida, um servidor NAS, ele cria o canal de conexão PPTP a um servidor específico, onde ele vai entregar esse pacote IP dentro da minha rede local. Bem, basicamente, nós temos a conexão PPTP especificada, por datagramas IPs. Então, essa figura ela vai descrever os pacotes envolvidos na conexão PPTP. Então, inicialmente, são criados os datagramas IPs original. Então, nesse primeiro passo, nós temos datagramas IP original. No segundo passo, esses datagramas eles são encapsulados ao meu frame PPP. No terceiro passo, e aí entra uma das funcionalidades do protocolo PPP-TP, o frame PPP ele vai ser usado para encapsular o que a gente chama de roteamento genérico. Então eu vou incluir o cabeçalho desse meu roteamento e o cabeçalho do endereço IP. No quarto passo da conexão, o datagrama representa o frame PPP todo construído, ou seja, dentro do meu datagrama, onde ele vai poder, por exemplo, pegar esse pacote e enviar pela internet, fazendo todo aquele procedimento de roteamento, só que utilizando um túnel virtual, um túnel PPTP. Então, o quarto passo, ele cria, na verdade, a primeira conexão PPTP. No quinto passo, percebam que é retirado o cabeçalho PPP, e aí esse pacote ele vai ser, obviamente, roteado, enviado, por exemplo, pela internet de forma segura, através de um túnel virtual PPTP criado. O sexto passo, eu vou entregar essas informações ao servidor específico PPTP, e aí ele vai retirar os cabeçalhos que ele não precisa, o cabeçalho P e o cabeçalho de roteamento genérico. E, por fim, no passo 7, o servidor PPTP, ele retira o cabeçalho do protocolo nativo, PPTP, e coloca o datagrama dentro da rede interna, ou seja, é entregue de forma segura de um elemento remoto, de um dispositivo remoto, a uma rede interna de uma determinada corporação. Bem, o protocolo, PPTP, ele não inclui privacidade e gerência de chaves criptográficas. Ou seja, a autenticação ela fica a critério do servidor de acesso remoto, RAS, que é implementado pelo point-to-point. Então, o point-to-point ele vai garantir, por exemplo, a criptografia do túnel virtual PPTP. E aí ele suporta, por exemplo, o AP, que é o Password Authentication Protocol. Ele suporta o SHAP, que é o Challenge
Handshake Authentication Protocol, e o MS-SHAP, que é proprietário da Microsoft, o Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol. Então percebam que o PPPTP ele não foi criado com o intuito de estabelecer mecanismos de segurança. Isso ficou a critério da versão anterior, justamente na primeira conexão, e repassada para a segunda conexão entre o servidor de acesso remoto e o servidor PPTP. Bem, gente, agradeço a compreensão de vocês mais uma vez. Isso é um resumo, né, de alguns protocolos utilizados na camada de enlace. Espero que vocês tenham entendido o assunto, compreendido o assunto. Na próxima aula, provavelmente vamos ver um conteúdo prático relacionado à camada de enlace no simulador. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até a próxima aula.